A todos quantos estão acompanhando este programa, a Igreja do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao Senhor pelo fato dele ter nos guardado e ter nos dado esta oportunidade para compartilharmos um pouco daquilo que é a sua palavra. A Bíblia diz que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E Jesus mesmo, ele dizia que as minhas palavras são espírito e vida. Então, absorva a vida enquanto você está ouvindo a palavra do Senhor. Então, sem perdermos tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 45. Vamos ler a partir do versículo 21 até ao último versículo deste capítulo. Assim diz a palavra do Senhor: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. E diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Oremos. Nosso Deus, Senhor do céu e da terra, diante do teu trono nos apresentamos nesta manhã, nos submetemos ao teu senhorio. Reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro. Meu Deus, a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Meu Deus Altíssimo, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa todo mundo, por todos os moradores da terra, te reconheçam e conheçam somente a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Fazemos esta oração na autoridade soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Esta passagem bíblica, ela está situada neste livro de Isaías. Isaías foi um profeta, dos profetas maiores, o primeiro também que anunciou de forma viva a obra messiânica sobre a face da terra. De forma mais detalhada, podíamos considerar como o teólogo que é o quinto evangelho.
ele falou de Jesus, do Messias, como se ele estivesse mesmo nos dias do ministério de Jesus. Porque o Espírito de Cristo estava nele, revelando e predizendo a obra de Cristo sobre a face da terra. Então, neste contexto bíblico, ele, depois que trouxe este livro de Isaías, está dividido em duas partes. A primeira parte, que parte do capítulo 1 até ao capítulo 39, o profeta recebeu mensagens que as dirigiam ao povo da sua geração. O que estava a acontecer? O povo tinha abandonado os princípios que tinham sido dados para que pudessem observar e se manterem em comunhão com Deus que havia os resgatado do Egito para a terra prometida. Então eles tinham assimilado a cultura das nações. Eles já viviam na imundícia, no engano. Eles viviam na iniquidade, a idolatria, aquilo que o mundo faz. Mas a Bíblia diz que para nós que estamos na fé, não devemos nos conformar com o mundo. Precisamos de viver de uma maneira diferente, porque temos comunhão com o Santo, então nós precisamos de viver a vida de santidade. Deus foi levantando profetas para poderem advertir o povo a se voltar para si em atitude de arrependimento. Mas eles iam multiplicando os seus pecados e as suas iniquidades, confiando a vida religiosa, o formalismo religioso, as ofertas que eles iam oferecendo diante do Senhor, mas o seu coração estava longe do Senhor. Aí que Deus, através do profeta Isaías, disse que eu já estou farto, eu já estou incomodado pelos vossos sacrifícios, eu quero justiça, quero santidade, quero obediência. Sacrifícios não me valem para nada, mas obediência, isto eu estou requerendo de vocês. Rejeitaram a mensagem do profeta, daí que o Senhor chama o profeta, na segunda parte do livro, a deixar de direcionar as suas mensagens para o povo da sua geração, e ele prepara mensagens para um povo que ainda não existia. Um povo que somente havia de existir 150 anos depois da geração do próprio Isaías. Isto mostra-nos claramente que não há nada de novo para o nosso Deus. Tudo quanto acontece no nosso dia a dia, aquilo que está acontecendo na face da terra, aquilo que ainda há de acontecer no futuro distante, não é novo para o nosso Deus. Ele é Deus que está presente, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus da eternidade. Então vale a pena nós depositarmos toda a nossa confiança ao nosso Deus. Aquilo que é novo, que é surpresa para nós, para os homens, até para os profetas, para o nosso Deus não há nada de novo. Ele está sempre preparado para se lidar com cada situação. Então, aqui, este povo havia de se encontrar numa terra estranha, numa pátria longe da terra de Jerusalém, que é Babilônia. Um povo que já havia de ter perdido esperança. Um povo que já havia de viver num desespero total. Aquela promessa do Messias já havia de não fazer mais sentido para aquele povo. Então Deus, olhando de longe aquilo que havia de acontecer para com seu povo, então prepara uma mensagem de esperança
para um povo que havia de estar numa calamidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Este nome Isaías, o seu significado quer dizer Deus é a nossa salvação. Só Deus é quem pode salvar Israel. Só Deus é quem é o Salvador do mundo. Em nenhum outro nome há salvação. Somente o nome do Senhor é quem pode produzir salvação para todos os povos de todas as gerações. Ele é o único caminho para a salvação do ser humano. Somente Ele é quem perdoa pecados, somente Ele é quem liberta, somente Ele é quem cura, somente Ele é quem tem eternidade para dar ao povo que crê no seu nome. Então, Igreja do Senhor, estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos em que muitos povos estão desesperados, não têm rumo nem direção, não têm solução, mas para nós que vivemos na fé, sabemos que o nosso Redentor vive. Ele está no controle da situação. Estas coisas que estão acontecendo, que estão assolando a toda a humanidade, estas coisas já eram conhecidas por Deus que haviam de acontecer. E Ele tem preparado uma saída, um escape. Vamos depositar a nossa esperança no Senhor que fez o céu e a terra. Vamos confiar que o nosso Deus é maior que coronavírus. Não há nenhuma situação que seja maior que o nosso Criador. Então, no tempo em que esta mensagem chegou ao povo judaico que estava na Babilônia, eles também estavam vivendo num momento difícil, um momento de desespero, um momento em que ninguém mais sonhava mais em voltar à terra de Jerusalém. Mas Deus aparece e Ele deixa uma palavra de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quais foram os motivos por que Deus dirige as mensagens para o povo no exílio da Babilônia? Primeiro, Ele queria deixar uma palavra de libertação física, esperança da libertação física e espiritual do povo de Israel. Ele anuncia o nome de quem Deus iria usar para poder decretar libertação física do povo de Israel para a sua terra. E também anuncia o servo sofredor, o Messias, que havia de trazer a libertação espiritual para o povo de Israel. Não somente para aquele povo, mas para todo o mundo. Então, amados irmãos, vamos confiar em nosso Deus. Vamos descansar nele. Vamos proclamar esta mensagem de consolo para todo o mundo. O crente não pode lamentar como o mundo lamenta. O crente não pode ficar desesperado como o mundo está desesperado. Em tempos como este, precisamos de anunciar de que ainda há salvação para aqueles que têm colocado o seu olhar para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui, quando ele começa no capítulo 21, diz que anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Estas coisas que estão acontecendo agora, dificilmente foi profetizado pelos homens.
Dificilmente houve previsão dos cientistas que estas coisas já haviam de acontecer. Por quê? Porque tudo estava no segredo do nosso Deus. As coisas reveladas são para o ser humano, mas aquelas coisas são ocultas, cabem à soberania do nosso Deus. O que nos interessa a nós é nos submetermos ao seu senhorio e sabermos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E há tempo para todas as coisas. Estas coisas começaram, mas já chegaram o tempo também das coisas terminarem. Não vamos pensar que é o fim de tudo. Não pensemos na fatalidade. O que está acontecendo está dentro dos planos do nosso Criador. Somente vamos glorificar o seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele traz esta mensagem da esperança. E ele faz uma pergunta. Diz que quem anunciou estas coisas desde a antiguidade? O anúncio que Deus estava trazendo para aquele povo, ainda 150 anos da sua existência, era algo espetacular. Isaías já não estava lá vivendo, tinha morrido, mas a palavra que saíra da boca do Senhor, ela permanecia viva, estava se cumprindo no seio daquele povo. Então Deus traz esta mensagem de consolo, fortalecimento, esperança para o seu povo. E esta palavra serve para nós ao dia de hoje. Precisamos de não perder esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos, em tempos como este, pensarmos que Deus terá perdido o controle da situação. Deus terá se esquecido da face da terra. As coisas como estão acontecendo, parece que o inimigo, o diabo, é que tomou o trono. Mas nada disso. O nosso Deus permanece no trono. Ele está controlando todas as coisas e Ele tem colocado limite para a ação do mal sobre a face da terra. Vamos continuar adorando a Ele. Vamos continuar crendo nele. Vamos ser como Jó, que ele disse: ainda que aconteçam todas essas coisas, mas eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus traz uma mensagem de esperança, de libertação, que ainda que tenha durado muito tempo vocês aqui no cativeiro, ainda que pareça que aquele que vos domina, ele está tomando controle de tudo, vocês não podem sair, estão sob domínio dele, mas no tempo certo eu vou levantar um homem chamado Ciro e ele vai decretar o vosso regresso para Jerusalém. Como é que isto vai acontecer? Não importa o saber, eu sou soberano, eu é quem comando todas as coisas. Quando chegar o tempo de eu apitar o vosso regresso, estas coisas vão acontecer, porque quando eu faço as coisas, ninguém pode as impedir. Louvado seja o nome de Jesus. E realmente, no tempo certo, Ciro foi levantado. Ele abateu os babilônios, abateu todos os inimigos fortes e ele decretou o regresso do povo para a sua terra e reedificação do templo de Jerusalém. Este é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome de Jesus. E também ele trouxe esta mensagem para proclamar a sua distinção e grandeza acima de qualquer outra divindade. O nosso Deus é incomparável. Não há outro igual a Ele. Os deuses das nações não podem salvar. Os deuses das nações não podem curar. Nem os recursos financeiros, o poderio político não pode trazer salvação a ninguém, mas a salvação vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Eu fiquei impressionado ontem quando vi no noticiário que o presidente Trump, ele reconheceu que não valia apenas haver proibição de cultos. E ele decretou que não, a igreja tem que abrir as portas. Por quê? Porque Deus quer que todo homem, por mais forte que seja, reconheça que só Ele é o Senhor de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, no versículo 18 e 21, Deus mostra que somente Ele é o Senhor. Diz que porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. No versículo 21, diz que anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor e não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador não há fora de mim. Somente Deus é justo. Somente Ele é o Salvador. Somente Ele é quem criou os céus e a terra. Ele somente é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Louvado seja o nome de Jesus. E também queria levar a Israel e todas as nações da terra a se prostrarem diante do único e verdadeiro Deus. No versículo 23, diz que por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Louvado seja o nome de Jesus. O propósito final, o alvo final de tudo quanto acontece aqui na face da terra, em todos os cantos, Deus quer levar todo o ser humano a dobrar os seus joelhos diante dele. Reconhecer que há um só Deus que fez os céus e a terra e ao seu Filho Jesus Cristo que veio trazer salvação a todos os homens. E a Bíblia lá em Filipenses diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que a este nome se dobre o joelho de todo aquele que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. A Babilônia precisava de reconhecer que não, porque a derrota de um povo no tempo antigo significava a fraqueza do Deus deste povo. Mas Deus queria mostrar aos babilônicos que o fato de ter permitido que eles invadissem Jerusalém e levarem o povo do Senhor para a sua terra não significava a fraqueza do Deus de Israel. Mas Ele estava dando lugar ao povo para que pudesse aprender, ser submisso a Ele, se convertesse a Ele. Então, eles não podiam se gloriar pelo seu Deus, porque Deus continuava sendo soberano, continuava sendo Deus que domina sobre todos os seres, visíveis e invisíveis. Deus está no comando do mundo físico e espiritual. Por isso, não há outro Deus que possa se comparar ao Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E o quarto motivo, queria mostrar realmente que só Deus é quem salva. No versículo 22. Diz: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amados irmãos, amada igreja,
O mundo está olhando para todos os cantos. Talvez apareça uma vacina deste lado. Talvez apareça uma bebida deste lado. Talvez apareça uma droga daquele lado que possa trazer alívio e solução para este problema. No tempo em que Israel estava em peregrinação no deserto, por causa da rebelião do povo, Deus trouxe um julgamento. Serpentes venenosas começaram a picar o povo, e o povo estava morrendo. E o povo reclamou a Moisés, e Moisés foi se dirigindo a Deus. Disse: Senhor, faça alguma coisa, mude esta situação. E Deus deu uma orientação: levante uma haste, coloque uma serpente metálica, todo aquele que for picado, é somente levantar o seu olhar para a serpente e será salvo. Muitos ignoraram esta mensagem, recorreram aos homens poderosos na magia, na botânica, em Moab e em outros cantos, para que fossem salvos. Mas a única medida para a salvação da mordedura das serpentes era somente levantar o seu olhar e olhar para aquela serpente que representava a morte de Jesus. Então, amados irmãos, nós também, agora, é tempo de nós levantarmos o nosso olhar. Vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para o nosso Deus. A solução para todo mundo. A cruz de Cristo é o único meio para solucionar os problemas espirituais de todos os moradores da terra. Esta é a mensagem que eu queria trazer ao dia de hoje. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a todos nós. Que Deus possa consolar o seu povo. Deus nunca se esqueceu de nós. Deus nunca abandonou o seu povo. Ele quer nos levar de volta ao conforto, à comunhão. Havemos de voltar a nos congregar e podermos glorificar o nome do Senhor em público. Este é o tempo que Deus criou para que as coisas fossem feitas assim. Vamos aproveitar este tempo para termos experiências particulares com o nosso Deus. Não devemos viver lamentando, não devemos viver nos desligados do Senhor porque estamos longe um do outro fisicamente. Mas vamos nos manter em pé, vamos olhar para o nosso Deus, vamos nos alegrar no Senhor, vamos cantar esperança e vitória em nome do Senhor que fez o céu e a terra. E aí haverá avivamento. Quando chegar o tempo de nós voltarmos àquele convívio anterior, então estaremos renovados, estaremos avivados, estaremos preparados para podermos ser uma igreja viva, igreja cheia de energia, a igreja renovada, igreja cheia de esperança, a igreja que está preparada para a vinda do Senhor Jesus. Muito obrigado por este momento. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento.